As muitas gerações rendidas em louvor cantem ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és santo, santo para sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Se tem um dia que eu gosto, é esse dia. CR Casa, um momento onde nós podemos compartilhar do Evangelho de Jesus e nós podemos estar reunidos em vários lugares, como estamos durante essa semana, e eu louvo a Deus pela sua vida. Se você está hoje aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Mateus, eu estou aqui para servir você através do CR Casa. Esse líder que está aí está para servir você também, então seja muito bem-vindo, que seja um momento muito especial. Nesse domingo que se passou, nós tivemos o Dia da Visão. O Dia da Visão é um dia ao qual nós fazemos duas coisas. Primeiro, nós olhamos para trás da história nossa como igreja, com gratidão por tudo que Deus já fez. Mas nós também olhamos para frente, tendo agora um alvo, um objetivo, para onde Deus quer nos levar, mas esse olhar, um olhar com responsabilidade. E então, nós compartilhamos um pouco sobre isso, sobre essa história. Se você está chegando agora, sinta-se parte dela.
sinta-se parte dessa história ao qual Deus está fazendo no decorrer desses anos. E eu falei um pouco sobre a minha história, são praticamente quase 7 anos que nós estamos à frente da igreja, pastoreando a igreja, e nós tivemos todo um processo, toda uma história que aconteceu, nós tivemos uma transição pastoral, nós lá no passado estávamos num barracão que nós ficamos por 18 anos como igreja, e então no meio de tudo isso, naquele período eram aproximadamente 110 pessoas, e era um momento difícil, onde a igreja estava passando por um momento de dificuldade, e a gente toma uma decisão para sair desse lugar, nós vamos para um lugar menor, agora com um custo menor, com espaço para que as pessoas pudessem viver relacionamentos, e então nós começamos essa nova fase. Sabemos que era um momento difícil, mas um momento ao qual nós tivemos fé e fizemos aquele momento de avançar com seus receios, mas ao mesmo tempo crendo no poder de Deus. A questão é que passado um tempo vem a pandemia e então tudo se fecha, as igrejas fecham, a cidade para e nós vivemos um momento difícil. Foi um momento ao qual nós tivemos muito medo, nós não sabíamos se íamos aguentar, se íamos realmente avançar, foi um tempo de insegurança, mas o que a gente percebeu é que Deus ele foi sustentando. A mão poderosa de Deus cuidou da igreja, cuidou das pessoas, sustentou a igreja de forma financeira, espiritualmente, nós pudemos servir lugares, nós pudemos abençoar pessoas e quando finda esse momento difícil do mundo, nós vemos o crescimento da igreja. Por incrível que pareça, e nós só podemos dizer que isso é Jesus, quando voltamos dessa pandemia, nós vemos uma igreja cheia, nós vemos uma igreja agora vivendo o Evangelho. E isso nos leva a ver o que Deus pode fazer através da história, o que Deus pode fazer através da minha vida e da sua. Hoje, dentro dos nossos R-Casas, o que Deus pode fazer. E então, para nós começarmos esse momento, eu quero propor de nós lermos Efésios capítulo 3, do versículo 20 ao 21, e nós vamos entender um pouco mais disso. Bom, passado todo esse tempo, nós vemos o que Deus está fazendo nos dias atuais. Deus está levantando pessoas, enviando pessoas, e a nossa história passa por esse texto para nós entendermos que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós estamos vendo o agir de Deus sobre a nossa igreja, mas quando nós voltamos para esse texto, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo agora esse final desse capítulo 3, essa expressão de adoração, de oração, e agora Paulo está falando sobre igreja, Paulo está falando sobre a salvação pela graça. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito especial e ele está escrevendo isso preso. Provavelmente ele está em Roma nesse momento e ele está se dirigindo esse texto a uma cidade importante, a Éfeso, mas uma cidade que era idólatra, uma cidade que tinha confusão, uma cidade problemática. Do ponto de vista humano, essa igreja ao qual Paulo está escrevendo era uma igreja frágil, o ambiente cultural não ajudava e o pior, Paulo estava vivendo um momento em que não gerava otimismo algum, Paulo está preso. Mas é justamente nesse contexto que ele está dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Paulo está escrevendo isso num momento difícil, ele não está num momento motivacional, ele não está numa palestra. Paulo está preso, mas ele está confiando na soberania de Deus e na suficiência de Cristo. O que nos traz para nós esperança num momento como esse de igreja, de lembrar o que Deus está nos chamando como comunidade de restauração. Eu optei por trazer esse texto no dia da visão, porque muitas vezes a gente pensa nesses dias como dias de colocar metas, de quantos membros, para quantos membros nós iremos, quantos CR-Casas nós vamos multiplicar, quantas pessoas nós vamos batizar por ano, mas dentro da soberania de Deus, números não cabem. Dentro do poder de Deus, números podem ser até pequenos. Nós poderíamos colocar uma meta e Deus permitir algo muito maior, ou Deus trabalhar no nosso coração um passo ainda menor. Nós não estamos presos em números, mas o que nós entendemos é que nesse texto, Paulo coloca Jesus no centro. Paulo coloca a igreja no lugar certo e Paulo coloca a glória de Deus como objetivo final. É isso que nós queremos viver como igreja. E a pergunta que ficou é, para onde Deus está nos levando em 2026? A primeira coisa que nós vimos que Deus está nos levantando para entender quem Ele é.
O versículo 20a diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esse versículo não é uma licença ao qual nós temos para a gente sair sonhando qualquer coisa e colocar Deus para assinar embaixo dos nossos projetos. Muitas pessoas utilizam de forma errada esse texto. Nós entendemos que esse texto é um lembrete de quem Deus é. Que Ele não é limitado pela nossa imaginação, Ele não é limitado pelos nossos cálculos, nem pelas nossas circunstâncias. Nós entendemos aqui que Deus já sabia exatamente aonde Ele queria nos levar. A pandemia não parou, a igreja, nada pode parar o poder da igreja. Uma segunda coisa que nós vimos, que Deus está nos levando a entender aonde Ele age. Versículo 20, a parte B, Paulo continua dizendo o seguinte, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse em nós aqui é muito importante. Não é só por nós, não é só pelos crentes, não é apesar de nós, é em nós. Até porque antes de Deus nos usar, Ele está nos formando. Antes de Deus nos enviar, Ele vai trabalhando a gente por dentro. Vamos ser sinceros, quantas das vezes Deus não está trabalhando em nós? Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua forma de olhar as coisas, de pensar, de agir, de ofertar, de evangelizar, de agir diante da presença de Deus. E aqui eu quero propor uma primeira pergunta para que você possa responder como igreja, nós estamos vivendo isso juntos. Em que momento você já sentiu claramente Deus usou essa igreja para cuidar de mim? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Eu louvo a Deus pela sua vida e você que tem compartilhado o que Deus tem feito nessa igreja. E eu quero deixar bem claro uma coisa. Quando eu digo isso, não é sobre a minha pessoa, não é sobre os pastores que estão aqui, não é sobre o líder de CR Casa que está aí com você, é sobre o que Jesus tem feito. É claro que essa experiência passa por nós, passa pelo líder aí do seu CR Casa, passa pelos pastores, passa pela liderança da igreja, mas não é sobre a gente. Se tem algo que nós falamos aqui, é que não é sobre nós. Nunca olhe o Mateus ou alguém aqui de dentro como um intermediador da sua vida com Deus. O que nós estamos fazendo aqui é servindo você, alimentando espiritualmente você através da palavra para que você busque a Deus e você tenha as suas experiências. Sim, nesse lugar. E assim nós cremos e oramos para que Deus envie mais pessoas nesse lugar e que nós possamos viver todas as experiências com Deus possíveis aqui na CR, se assim Deus nos permitir. Então nós temos dentro desse texto aonde Deus age, como nós falamos, o poder que atua em nós. Quando nós falamos poder, esse texto aqui está nos falando do Espírito Santo de Deus atuando em nós, nos formando, trabalhando a gente por dentro, muitas vezes espremendo a gente para a gente poder ser um pouquinho melhor. E o que é interessante quando eu olho como igreja é que Deus tem despertado pessoas. Por exemplo, no serviço. Quantas pessoas Deus tem levantado para servir no voluntariado da nossa igreja, aí como líderes. Aliás, eu tenho sonhado nesse ano que Deus vai levantar mais líderes, nós vamos abrir mais CR Casas, nós vamos espalhar o Evangelho. Quem sabe o Espírito Santo já não está falando aí para você, que você é essa pessoa a qual Deus quer capacitar. Deus tem levantado novas frentes ministeriais, departamentos surgindo, novas pessoas que estão querendo surgir, servir em áreas dos nossos departamentos, ministérios. Deus está fazendo. Então, o que eu compartilhei nesse domingo, que se passou, é que se tem algo que nós vamos fazer esse ano, é formar e capacitar a nossa liderança. Se assim Deus permitir, formar o nosso presbitério, formar pessoas que vão assumir responsabilidades espirituais, pessoas que não vão correr atrás de títulos para poder dizer, olha, eu tenho esse cargo e eu estou perto do pastor Mateus. Não é sobre isso. Aliás, se você quer estar perto de mim, eu estou aqui todo dia, você pode estar junto comigo aqui. Mas uma coisa é que nós vamos ter muito trabalho. Deus está nos chamando para essa grande obra dele, é assumir cuidado, é assumir responsabilidades. Nós falamos também sobre o fortalecimento do CR Casa. E nós falamos o quanto é importante nós entendermos que o grupo, ele não foi feito para ser um grupo de comunhão, somente de churrasco, do nosso tempo de lazer. Isso é muito gostoso. E como é gostoso a gente ter esse tempo juntos. A gente poder comer, se divertir, fazer bons churrascos, tomar um café entre amigos.
mas o mais importante é saber da missão a qual Deus nos chamou. Mais pessoas precisam estar aí nessa roda, mais pessoas precisam ser tocadas por Deus. Você, com seu CR Casa, precisa convidar as pessoas que pararam de vir, que pararam de frequentar. Essa é a nossa missão. Nós precisamos entender isso, é entender que diante dessa mesa chamada CR Casa, Deus quer usar isso para espalhar o evangelho na cidade. Nós falamos também sobre ter mais voluntários, para que o servir não sobrecarregue aqueles que estão servindo durante muito tempo. Nós não podemos ter voluntários cansados, desanimados ou vivendo um mero ativismo, porque não tem mais pessoas para ir lá e ajudar, pegar no braço e dizer, vamos juntos nessa missão. Deus está nos chamando nisso. E aí o último ponto que nós falamos dessa mensagem é, para que tudo isso? E o versículo responde, versículo 21 diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A gente entendeu como igreja que isso coloca essa nossa visão no entendimento muito claro que o fim não é a nossa satisfação. Nós não estamos na igreja para estarmos satisfeitos. Ah, que legal, eu estou numa igreja legal, uma igreja a qual eu gosto da pregação, eu gosto do espaço. Não é sobre isso. Nós não estamos na igreja para estarmos satisfeitos. Nós não estamos na igreja para termos uma relevância, dizer, a minha igreja é muito legal na cidade, ela faz algo diferente da outra. Nós não estamos numa competição. E também não é para que a nossa marca como igreja se espalhe na cidade. Esse não é o fim. Nós podemos sim divulgar a nossa igreja, ter as nossas redes sociais, compartilhar o que Deus está fazendo no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, mas o fim é a glória de Deus na igreja em Cristo de geração em geração. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Isso faz a gente compreender que em 2026 isso vai nos proteger de dois extremos. O primeiro deles é de uma ambição vazia, da gente crescer o nosso CR Casa ou crescer a igreja por status, para dizer que a igreja está grande. Não é esse o fim. Não é para isso que Deus nos chamou. E nem na ideia de acomodação, de usar a soberania de Deus para dizer o seguinte, não, Ele vai enviar as pessoas. E aí vivemos numa inércia. Não, Deus está nos chamando. Por isso, uma coisa que nós entendemos é que nós precisamos ser intencionais. Você precisa escolher, orar a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus, pelo menos uma pessoa para você orar durante esse ano e trazer essa pessoa na igreja. É inadmissível você ter uma caminhada de fé de anos e anos e você não tocar na vida de ninguém. E talvez você está gastando tempo pensando em tantas coisas, pensando nos problemas, pensando nas coisas que a igreja poderia ser melhor. Sim, podemos ser muito melhores, mas nós podemos ser melhores então sendo intencionais. Você precisa hoje, em nome de Jesus, pedir, Deus, quem é a pessoa que eu vou pregar o evangelho esse ano e o Senhor vai abrir o coração, o Senhor vai transformar a vida dele e eu vou poder ser usado para trazer essa pessoa. É isso que nós falamos um pouco nesse dia e eu quero então propor uma última pergunta e aqui nós finalizarmos. Olha para a sua rotina hoje. Em qual dessas áreas você sente que Deus está te chamando para dar um passo? Talvez é estar mais presente nas celebrações do domingo. Talvez é levar o CR Casa a mais sério, numa vida mais séria. Estar toda semana juntos, reunidos. Talvez é começar a servir em alguma área. Você já percebeu que o Espírito Santo está te chamando. Você precisa servir. Você precisa abençoar alguém. Você precisa, através do seu talento, do seu dom, abençoar o outro. Talvez seja ser mais intencional em convidar pessoas. Qual área que Deus está te chamando? Eu convido você a responder isso agora e eu passo a palavra aos nossos líderes. Líderes, ao você terminar agora, tem um tempo de oração intencional, de você orar pela igreja, orar por nós, pastores, orar pela presença de Deus nesse lugar e que nós possamos viver juntos essa história tão linda que Deus está fazendo no decorrer dos anos e Ele vai continuar fazendo e que nós possamos viver o crescimento dessa igreja, o crescimento da presença de Deus nesse lugar e a transformação da minha vida e da sua para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, um grande abraço, a gente se vê no domingo às 10 e às 19. Que Deus abençoe você, até mais.